Bem, então vamos dar início aqui à nossa aula. Hoje nós vamos aprender a utilizar o software R, certo? Que existem vários motivos porque eu gosto dele, tá? Mas um dos principais motivos é que ele não é só um software de análise de dados, certo? Ele também é uma linguagem de programação, tá? Então, muitas coisas que você quer fazer que não tem, por exemplo, no R, você pode simplesmente fazer, certo? Pedir para ele fazer determinada coisa, né? Então, e ele é muito rápido na manipulação de dados, tá? Então, se você tem uma base pequena, você mexe no Excel, tudo bem, certo? De boas. Mas se você tiver uma base de mais 100 megas, se você quiser fazer qualquer coisa dentro do Excel, demora muito, tá? Então, a vantagem do R é que você consegue transformar a base de dados e manipulá-la, tá, só com comandos de texto. Não precisa entrar dentro da base para tentar fazer alguma modificação, né? Então, só isso é uma enorme vantagem, né? Claro que tudo não é de graça, né? Então, a grande dificuldade das pessoas é que, como ele não é um software de escolhe, pega um botão, aperta e aparece o que você quer, tá? Você precisa programar minimamente ele. As pessoas têm essa certa dificuldade, tá? Para iniciar, certo? Mas depois que você aprende, tá? Você vai perceber que a vantagem é muito grande, já que se você quer que o R faça determinada coisa, tá? Então, geralmente tem um pacote do R que faz isso, tá certo? Então, vai ficar mais claro à medida que eu for falando para vocês, tá certo? Então, isso aí que vocês estão vendo, tá? Na verdade, é um software gráfico do R, tá? Porque o R, na verdade, ele nem gráfico ele é só um comando de texto. Então, esse software que vocês estão vendo já é uma versão mais amigável, digamos assim, do R, que é chamado RStudio, tá? Então, tanto o R quanto o RStudio tem para Windows, tem para Linux, tem para Mac, tá? Então, se você já tiver baixado aí, você já pode abrir o computador e ir acompanhando, tá? O que eu vou fazendo aqui, tá certo? Então, aqui tá quando você liga o R, né? O RStudio, né, na verdade, você se depara com isso daqui, né, com uma coisinha desse tipo, né? Na verdade, isso aqui vem assim, tá? Vem sem nada. E o R, tá? O RStudio, eu vou falar agora R e RStudio como se fosse a mesma coisa, tá? Ele começa, tá, com 4 janelinhas básicas, tá? Uma janelinha você vai precisar criar, que é o script, certo? Que é esse daqui. O que o script faz? Ele vai criar toda a rotina, tá, de comandos que você vai pedir para o R fazer, certo? Nessa janelinha aqui, o software, tá, vai armazenar os dados, funções, outras coisas importantes, tá, da sua rotina. Aqui essa janelinha tem 5 abas, tá? Tem uma aba que é pouco eu particularmente não utilizo muito, tá? Que seria tipo o Explorer aqui do R, tá? Essa aba que a gente vai utilizar bastante, que é a aba onde ficam os gráficos gerados, tá certo? Aqui uma aba extremamente importante, que é a aba dos pacotes, né? Então, o R ele faz muita coisa sozinho, tá? Mas muitas das coisas interessantes que a gente precisa instalar pacotes, tá certo? Que são esses pacotes? Esses pacotes eles têm funções especiais para realizar operações também especiais. Então, sempre que você quiser instalar um pacote, tá? A primeira coisa que você tem que ver é se você já está com um pacote instalado no seu R, tá? Então, o R vem com alguns pacotes instalados. Então, por exemplo, se eu quiser instalar o pacote certo? Carret, que esse daqui eu já tenho ele. Então, eu clico aqui para buscar, então já tem esse pacote, eu não vou precisar instalar, tá? Mas se você procurar algum pacote aqui
não sei o nome de algum pacote que eu não tenho, tá? Mas, sei lá. Que você não tenha, você vem aqui em install, certo? E aí você procura o pacote que você queira, tá? Geralmente, o que acontece é você... eu quero fazer tal coisa no R. Aí você olha na internet e o cara diz, você tem que instalar esse pacote primeiro. Então você pega o nome do pacote e simplesmente coloca aqui e ele vai instalar, tá certo? É importante que você deixe sempre ligada esse item aqui, tá? Que é instalar as dependências, tá? Porque como é que funciona o R? Ele funciona como se fosse uma pirâmide, tá? Então tem alguns pacotes e as pessoas podem criar pacotes utilizando os pacotes anteriores, tá? Então esse é o grande poder do R, tá? Você pode usar o pacote das outras pessoas para criar seus próprios pacotes, né? Então quando você deixa essa opção ativa, tá? Ele instala todas as dependências, ou seja, você vai instalar o pacote e vai instalar todos os pacotes que ele precisa, tá certo? Então deixa eu clicar aqui, por exemplo, vou digitar 3 letras aqui para ver se aparece alguma coisa, tipo deixa eu ver se então, peraí, deixa eu ver. Tá, então como a gente não vai instalar nenhum pacote, tá? Já está instalado. Vamos deixar assim. Mais um pacote que é importante para essa aula é o Carret, certo? Que o nomenclatura dele é CAR, tá? Então se você tiver o R já instalado, aproveita o momento e já instala esse pacote aí que a gente vai utilizado hoje, tá? Esse pacote, o CAR, o Carret, ele tem uma série de testes estatísticos embutidos nele. Então muitos dos testes que a gente faz na teoria, tá? Ele tem aí a rotina especial para realizar os testes. Aí depois você coloca em install, ele vai instalar, demora um pouquinho às vezes, dependendo do tamanho do pacote, tá? É isso daí. Outro pacote também que é importante é o ggplot 2, tá? Eu já tenho esse pacote, então ele está aparecendo bem aqui, ó. Então o ggplot 2 ele serve para você criar gráficos bonitos, tá? No R, tá? Então às vezes você vai ver um artigo, tem aquele gráfico bonitão, não sei o que, provavelmente foi feito no R, certo? Usando esse pacote do ggplot, tá? Tudo bem. E outra vantagem dele, que a gente eu não vou entrar muito no detalhe nessa aula, é que ele tem integração com LaTeX e com Python, por exemplo, certo? Então, por exemplo, o LaTeX é um software de construção de artigos, livros, tá? Em PDF. Então você pode digitar todo o seu artigo aqui, certo? Nessa partezinha aqui você pode digitar seu artigo, tá? E você pode além de gerar seu artigo, aqui você coloca as rotinas de testes que você vai fazer e o software vai criar as tabelas para você, tudo bonitinho. Então, se por exemplo, você precisar atualizar sua base de dados, então a única coisa que você vai fazer praticamente é um Ctrl+C, Ctrl+V ali na pasta, atualizando o arquivo Excel, pronto. O próprio software vai atualizar seu paper, tá certo? Então, todas as coisas que você fez, tipo R ao quadrado que você calculou, você já vai estar calculado lá, já vai estar escrito lá dentro do artigo, tá? Ele vai alterar tudo, tá certo? Então você vai apertar só um botão, vai atualizar a sua base de dados, obviamente, no software, tá? E vai apertar um botão aqui, ele vai atualizar tudo para você, tá certo? Você pode modificar aqui o R, tá? Vindo aqui em Tools, nessas opções globais, tá? Tem gente, por exemplo, tá? Eu gosto de mudar a aparência dele para uma aparência mais escura aqui, ó. Tipo essa daqui. Certo? Essa daqui. A default deles é esse aqui, TextMate. Mas geralmente eu gosto de usar essa daqui porque quando você vai digitar à noite, tá? Cansa menos a vista você trabalhar com ambientação escura, assim, né? Então, mas vamos voltar lá para a opção padrão. Uma opção padrão aqui, conhecer a aparência, é o TextMate. Vamos deixar isso aí. Vou aumentar um pouco aqui também
tamanho da fonte, tá? Vou optar para 13 para vocês ver se vocês conseguem. Deixa eu ver qual a minha versão, acho que é a última, tá? Deixa eu ver aqui. Onde é que vê? About. Deixa eu ver. Minha versão do RStudio é a 1.1.45, tá? Mas não muda muito. Tem como baixar só o RStudio então? Não, você pode baixar só o RStudio, mas não vai servir para nada, tá? Você tem que baixar primeiro o R. Certo? Então você baixa o R. Eu não sei qual é a versão do meu R aqui, tá? Deixa eu ver se dá para achar aqui. Deixa pra lá. Mas tá aí, tá bom? Então vamos começar aqui a analisar uma base de dados, tá? A base de dados é uma base que já está lá no Dropbox de vocês, tá? Que é essa base de dados, cadê? Bem aqui, certo? Essa base de dados chamada Auto, certo? Então aqui tem as rotinas já preparadas, tá? A rotina que a gente vai utilizar agora é essa aqui, regressão R. Então é bom vocês irem copiando o que a gente vai fazendo, certo? Então, primeira coisa importante é que o R trabalha com caracteres especiais, tá? Então, o primeiro caractere especial é o jogo da velha, o hashtag, certo? O que o hashtag faz? Tudo que você digita na frente do hashtag é comentário, ou seja, o R vai ignorar o que você está escrevendo, tá bom? Então você pode escrever aqui como eu escrevi pacotes úteis, tá? Você pode escrever aqui show da Xuxa, tá? Ele não vai ler essas coisas aí, tá certo? Geralmente você escreve essas observações, tá? Para lembrar o que é que você está fazendo na sua rotina, tá certo? Então, e você precisa iniciar os pacotes, tá certo? Então, o primeiro pacote que a gente vai iniciar é o carret, certo? Tá aqui o CAR. Bem, e aí o que a gente vai fazer? A gente vai, primeira coisa, né? Depois de iniciar o pacote CAR, né? A gente vai ler os dados. Como é que você lê os dados? O comando para você ler os dados é esse daqui, read.csv, porque esse dado que eu estou abrindo é um dado do tipo CSV. Então, se fosse um dado do tipo Excel, é um outro comando para abrir também, tá certo? O que quer dizer essa simbologia aqui, tá? Que parece uma setinha para trás, tá? Na verdade é o sinal de menor com um tracinho de menos, né? Então, que forma uma setinha. Essa setinha é o que a gente chama de operador. O que esse operador vai fazer? Essa função vai abrir a nossa base de dados, e esse operador vai fazer com que essa base de dados seja gravada na variável que eu chamei de dados, tá certo? Eu posso chamar de dados, posso chamar de dados 2, dados 3, posso chamar de base de dados, tá? O que você quiser aqui você pode chamar, tá certo? E aí você coloca aqui dentro do seu computador todo o caminho, tá? Para ele achar a sua base de dados. Geralmente o que eu faço é o seguinte, tá? Cada computador vai ter um caminho diferente, né? Geralmente deixo assim, tá? Tem que estar entre aspas. Eu vou lá na minha base de dados, que é essa daqui, ó. Essa auto. Eu copio a base de dados, aperto Ctrl C mesmo nela, venho aqui no R e aperto Ctrl V. Pronto. Aí ele não vai copiar a base de dados, ele vai copiar simplesmente o endereço dentro do seu computador. Então, o R não vai fazer nada enquanto você não pedir para ele fazer, tá? Então, isso aqui é o script, é a rotina. Então, é a mesma coisa que, sei lá, um ator, um passo a passo. O ator vai contracenar um teatro. Então, tem todo aquele script, aquela rotina, coisa que ele vai fazer, tá?
É a mesma coisa, ele não faz até que você mande ele fazer. Como é que você manda ele fazer? Você destaca, certo? As linhas que você quer que ele rode e aperta esse botão aqui, Run, certo? Então, quando eu destaquei essa linha aqui e apertei Run, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente abrir o pacote Carret, certo? Então, aqui vai processar, vai abrir o pacote. Você pronuncia como se tivesse falado na máquina só car? Não, é porque o nome do pacote é Carret, certo? Só que tipo, o apelido dele é K, certo? Pronto. É o alto, certo? Se você estiver utilizando outro software, tenta fazer o que eu estou fazendo aqui, tá? Então vamos lá. Agora vamos rodar só essa primeira linha. Vamos ver o que, é que vai acontecer. Run. Então, olha só. Quando apertei Run, apareceu bem aqui do lado, certo? Ou seja, apareceu aqui do lado significa que ele abriu essa base de dados. Se você quiser visualizá-la, tá? Você vem aqui, ó, clica nesse, não sei se dá para ver direito, tem tipo uma planilhazinha bem aqui. Você clica nela e vai abrir aqui, ó, a sua planilha, tá? Então, ó, ele deixa claro para você que são 26 observações com 8 variáveis, né? As variáveis são essas, né? Tipo, produtor é uma base de dados sobre carros, né? Então, tem aqui o produtor, tem aqui milhas, sei lá, não sei o que é MPG, tá? Aqui tem o peso 1, não sei o que é peso 1. Acho que o peso 1 é o peso. Aqui está o peso talvez em quilos. E esse peso aqui está em toneladas, não sei. É esse dividido por 1000, né? Aqui o preço. Aqui se é uma marca estrangeira ou não, né? Aqui se sofreu reparos. Aqui o tamanho, né? Digamos assim, do carro. Tá certo? Acho que esse MPG é a velocidade, em algum sentido, tá certo? Então tá, abriu o pacote, tá? Vamos fazer algumas experimentações, tá? Então, alguns comandos básicos que eu vou colocar para vocês. Então, um primeiro comando básico é esse str. Esse str vai fazer uma espécie de resumo, certo? Da sua base de dados. Então você pega STS dados, tá? Então esse operador aqui ele associou a base de dados lá em CSV com essa variável que eu estou chamando de dados. Então tudo que eu quiser fazer com essa base de dados de alto, basta eu chamar a variável dados, certo? Então, ó, str run, ele vai me dizer aqui, ó. Eu vou fazer mais ou menos um resumo, né? Ó. Então, ó, essa variável dados é uma variável do tipo DataFrame, certo? Com 26 observações, 8 variáveis, tá? A primeira variável é essa make, tá? Que é uma variável de fatores, tá? Tem 7 marcas diferentes. Então tem a MC, tem Audi, tem BMW aqui. Tem esse MPG, que é uma variável número inteiro, certo? São só números inteiros aqui. Tem a variável peso, que é a variável também só formada com números inteiros. Tem essa variável weight 1, tá? Que é formada por números, tá? Então o R identifica, como qualquer outra linguagem de programação, ele separa o que é inteiro e o que não é inteiro. A inteiro ele chama de inteiro e o que não é inteiro ele chama de número, certo? Que são os números reais. Preço, que também é uma variável inteira, se é estrangeiro ou não, 0 ou 1, né? Inteiro. Se sofreu reparos, também é variável inteira. E o comprimento também é variável inteira, tá certo? Então, essa aqui é para você ver o tipo, tá? A classe de cada uma das variáveis da tua base de dados. Você também pode usar esse
essa função, tá, de resumo. Então você pede aqui o resumo da tua variável dados, tá? Olha só o que acontece. Ele lista aqui as principais variáveis, né? Todas as variáveis: make, mpg, weight 1, weight 2, preço, se é estrangeiro ou não, reparos e tamanho. E ele lista aqui as estatísticas descritivas, né? O valor mínimo, o valor máximo, o primeiro quartil, a mediana, a média e o terceiro quartil para cada uma dessas variáveis, né? Essas variáveis aqui do tipo caracteres, né? Ele simplesmente diz quantos tem de cada tipo, né? São 3 AMC, 2 AUD, assim vai. Então tá aí, certo? Muito bem. Então, essa variável dados, tá? Ela tem subvariáveis, né? Que são as colunas dessa base de dados, né? Então, se a gente abrir aqui, ó, a gente vê uma série de colunas, né? Tem esse make, tem esse mpg, weight 1, price, se é estrangeiro ou não, reparo e medida, tá? Então, cada uma dessas aqui você pode interpretar como uma subvariável, tá? E como é que você chama a subvariável dentro de uma base de dados no R? Você usa o cifrão. Então, dados, cifrão, mpg, isso aqui o que é? É a coluna mpg, tá? Dessa base de dados. O que a gente vai fazer? Vamos chamar de y essa coluna, né? Vai ser a nossa variável dependente, tá certo? Vamos chamar uma outra variável dependente que eu vou chamar de x1, certo? A variável weight 1, x2 a variável preço e x3 essa variável aqui Fahrenheit, certo? Então, primeira coisa importante é que essa variável x3, tá? É uma variável que nós chamamos do tipo dummy. O que é uma variável do tipo dummy? É uma variável, tá, que só é 0 ou 1, tá certo? Primeira coisa importante, as variáveis x1, x2, x3, as independentes, tá? Elas podem ser do tipo dummy e você continua podendo utilizar uma regressão linear. A variável y, se ela for dummy, você não pode mais usar uma regressão linear, tá certo? Poder até pode, certo? Porque, como a gente vai ver logo em seguida, o software sempre vai te dar alguma resposta, tá? Mas se os dados, tá? Se o modelo que você está usando, o modelo estatístico que você está utilizando não é um modelo adequado para aquela base de dados, tá? As tuas respostas vão ficar fragilizadas, tá certo? Então, ó, já temos aqui a variável dependente, 3 variáveis independentes, e aqui eu vou chamar de x, tá? Mais ou menos para fazer um paralelo com aquela nomenclatura que a gente estava utilizando. X é a coleção de variáveis independentes, tá? Então, como é que você faz chamar uma variável, uma coleção de variáveis, né? Você utiliza esse comando aqui, cbind, certo? x1, x2, x3, tá certo? E aí, feito isso, né? Vamos rodar essas coisas todas aqui, tá? Vamos pegar aqui, ó, selecionar tudo isso, tá? Não se preocupe se você está selecionando uma observação, ele não vai ler, certo? Você pode escrever o que quiser aqui. E aí, veja só o que aconteceu, né? Quando eu fiz run tudo isso, ele gravou aqui, ó, tá? As observações que a gente pediu para ele salvar, né? Então o y é aquela primeira variável, né? O mpg, x1, x2, x3, e o x ele guardou como se fosse uma base de dados, né? Porque são 3 colunas simultâneas. Então quando você clica aqui, ó, para abrir o x, ele vai abrir, ó, x1, x2, x3, né? São 3 variáveis, x1, x2, x3, e está aqui as observações, tá? 26 observações para cada uma dessas 3
variáveis, beleza? E a gente pode fazer por exemplo, fazer alguns estudos básicos, né? Por exemplo, a gente pode fazer o histograma de alguma dessas variáveis, por exemplo, x1, certo? Então, como é que você faz o histograma x1? Você digita aqui o histograma, certo? E aperta Run. Quando você aperta Run, vai aparecer aqui o histograma, certo? Então, ela meio que vem mais ou menos parada, sobe um pouco e depois desce. Podemos fazer o histograma do x2, por exemplo, tá? Que é essa variável preço, ver como ela se comporta, tá? Ela se comporta mais ou menos assim, tá? Tem um gap aqui de preço, tá? Mas é uma coisa que sobe e depois desce, tá? Então é uma coisa mais ou menos, aparenta ser uma coisa mais ou menos normal aqui, tá? Você pode fazer o gráfico conjunto aqui, ó, P1, P2, P3. Então, quando você apertar o Run aqui, desculpa, você pode fazer aqui o gráfico conjunto de x1, x2. Tá? Quando você faz o gráfico conjunto x1, x2, vai aparecer isso daqui, tá? Então, esse é um gráfico de plotagem, né? Então, o eixo horizontal representa a primeira variável x1 e o eixo vertical representa a variável x2. Cada ponto desse, tá, é uma observação do tipo x1, x2. Tá? Então, você contar, você vai ter 26 pontos bem aqui, tá certo? Tudo bem até aí? Podemos fazer também, ó, o resumo de uma única variável. Então, como é que você faz o resumo de uma única variável? Você pede o resumo da variável y. Então, você aperta Run e vai aparecer aqui. Veja que os resultados numéricos, eles aparecem nessa janela aqui, que é o chamado console. Enquanto os resultados gráficos vão aparecer nessa janela bem aqui, que é a janela com os gráficos, tá certo? Podemos também pedir a correlação entre duas variáveis, que no caso x e y, né? O que é que vai dar aqui? Então veja só, lembre-se que a variável x é uma variável, tá? É uma coleção de três variáveis, né? A x1, x2, x3. Então quando você pede a correlação entre y e x, ele vai te dar a correlação entre y e x1, que é menos 0,8, entre y e x2, né, que é menos 0,43, e entre y e x3. Tudo bem até aí? Então, por exemplo, se você quisesse fazer a tabela de correlação, tá, entre as variáveis independentes, você simplesmente digita o seguinte, ó, correlação entre x, tá, variável x, variável x, tá? Importante, se você digita maiúsculo, minúsculo, tá, ele vai interpretar como coisas diferentes. Então, se a variável é x maiúsculo, você tem que chamar sempre ela x maiúsculo, tá certo? Não chama ela de x minúsculo não, senão vai dar problema. Então, você aperta aqui Run, né? Aí vai te dar aqui a matriz de correlação entre as variáveis x1, x2, x3, tá? Observe que a diagonal sempre é 1, óbvio, né? Porque você está fazendo a correlação de uma variável com ela mesma, vai dar 1, tá? E aqui, além de ser uma matriz com diagonal 1, ela também é uma matriz simétrica, ó. Esse cara aqui, ó, igual a esse cara aqui igual a esse cara aqui igual a esse, né? Então, por quê? Porque se você faz correlação entre x1 e xj, é a mesma correlação entre xj e x1, tá? A ordem não muda. Então, só para finalizar a nossa parte de estatística básica, a gente pode fazer também o plot entre o y e x1 dessa forma aqui, y e x1, né? Então vai dar aqui, ó, veja que tem uma correlação negativa, né, sustentada por essa primeira coisa bem aqui, né? Esse primeiro valor bem aqui, tá? Que à medida que o x1 aumenta, o seu y ele tende a diminuir, tá? Então, um gráfico desse tipo já poderia ser esperado por causa dessa correlação negativa alta que tem bem aqui. Tudo bem até aí? Alguma dúvida?
Então, até aqui, o que a gente fez foi regressão estatística básica, tá? Vamos fazer a regressão. Então, para você fazer a regressão, vamos primeiro fazer uma regressão linear simples. Ou seja, vamos fazer uma regressão aqui da variável y com a variável x1. Então, o teste que nós vamos fazer agora é esse teste bem aqui, certo? Y igual a uma constante mais um coeficiente beta, variável x1 mais variável eu. Então, uma regressão simples. Regressão simples porque só tem uma variável independente aqui, x1. Tá? Tem a variável constante, né? A variável identidade, só que geralmente você não conta isso não, certo? Então, vamos lá. Você roda aqui a regressão, certo? Aperta Run. Ó, como é que você roda uma regressão, né? Você usa LM de modelo linear, tá certo? Então, LM é só uma abreviatura de modelo linear. Você põe o Y, põe o tio x1. E você vai gravar os resultados dessa regressão linear em uma variável que nós vamos chamar de reg. Certo? Poderia chamar do jeito que você quiser, certo? Mas eu resolvi aqui chamar de reg. Então, você pega isso daqui e roda. Veja que apareceu mais uma variável bem aqui, que é a variável reg. Se você clicar aqui, vai ficar meio feio, tá? Mas aqui estão guardados todos os resultados importantes de uma regressão, certo? Só que como você não vai ficar olhando para cá, você pede para ele te dar o resumo dessa regressão. Então você aperta aqui Run da regressão, tá? Então vai aparecer esse resultado bem aqui, tá? Vocês estão conseguindo ver, ó? Então aqui, ó, pedir o resumo da regressão, essa regressão bem aqui, y versus x1. Então, ó, vai aparecer aqui, ó, umas estatísticas descritivas para os resíduos, certo? Resíduos estimados. Então, os resíduos estimados tem um valor mínimo de -5, um valor máximo de 0, tá? Uma mediana aqui, ó, próxima de 0, tá certo? Um quartil de 0,9, primeiro quartil de -1,6. E aqui nós temos os resultados principais, tá, da nossa regressão, tá? Então lembra-se que é uma regressão simples, só tinha dois parâmetros estimados: o coeficiente independente, né, que é o que a gente chamou de alfa, e o coeficiente beta da variável x1. O coeficiente estimado do parâmetro alfa é 38,06. O coeficiente estimado do parâmetro beta é -5,5, tá certo? Aqui você vai ter o desvio padrão estimado, tá? De cada um desses parâmetros, tá? Então, lembra-se que a gente estima esses parâmetros através de estimadores. Então, esses estimadores aqui têm esses desvios padrões estimados aqui. Tem um certo t-valor, tá? Que t-valor é esse? Esse t-valor sempre é o t-valor relativo à hipótese coeficiente igual a 0. Então, esse 14,57 é o t-valor da estatística t-student, tá? Considerando a hipótese do primeiro coeficiente aqui, do alfa ser 0. Então, é um t-valor alto. Para a gente considerar essa hipótese, né, a hipótese alfa igual a 0 como verdadeira, tá? A probabilidade dela ser verdadeira é muito baixa, tá? É na ordem de 2 que multiplica 10 elevado a -3. Tá? É 0,0000000, 12 zeros, depois 2. Tá? Então, apareceu aqui 3 estrelinhas. O que essas 3 estrelinhas quer dizer? Você vem aqui na legenda, tá? Então, 3 estrelinhas quer dizer que com uma confiança de
0,1%, você pode garantir que esse primeiro coeficiente aqui não é zero. Tá certo? Então, estatisticamente falando, tá? Esse 38 aqui está realmente muito longe de ser zero. Então, você pode considerá-lo como zero. Tá bom? Só que geralmente o importante mesmo não é o coeficiente independente. Tá? Se o coeficiente independente for zero ou não, isso aí geralmente quem está fazendo análise está se lixando se o coeficiente independente é zero ou não. O importante é saber se os coeficientes que estão associados a variáveis são zero ou não. Tá? Para você saber se aquela variável está de certa forma correlacionada com a variável dependente. Né? Então nossa variável independente aqui é x1, certo? A gente vai estimar o modelo, né? A gente encontrou o coeficiente beta dela estimado de menos 5,5. Tá? Então, a gente pode também se perguntar se esse menos 5,5 está razoavelmente distante do ponto de vista estatístico do zero. E sim, tá? 3 estrelinhas aqui quer dizer que com uma confiança de menor que 0,1%, esse coeficiente aqui realmente é zero, diferente de zero, realmente é negativo. Ou seja, se você aumenta o x1, o que é o x1? Se você aumenta o x1, que é esse... Se você aumenta o peso, tá? Você diminui a velocidade do seu carro. Tá? Então, natural pensar isso. Né? Um carro mais pesado, ele vai ser mais devagar. Tá certo? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Então, esse aqui foi o resumo, tá? Ah, tem mais coisa, né? Aqui, ó, você vai ter que o desvio padrão, tá? Dos resíduos estimado, tá? Ele é 2,86, né? Com 24 graus de liberdade. Por que 24 graus de liberdade? 26 menos 2. Por que menos 2? Duas variáveis. Quais são as duas variáveis? X e Y. Não. X1 é uma e a outra? E a outra A outra é a constante. Tá certo? Então, a constante também faz o papel de uma variável, tá? Naquela contagem do K. Né? Lembra o que é o K? É a quantidade de variáveis independentes. Né? Então, a gente tem, no caso aí, a gente não está vendo, tá? Mas tem duas variáveis independentes. Uma é a constante e a outra é o x1. Tá certo? O que mais? Aqui vai aparecer o r ao quadrado, né? Que a gente aprendeu teoricamente na aula passada, né, como calcular. A soma dos quadrados dos quadrados exíguos dividido pela soma dos quadrados totais, né? É quanto que essa regressão consegue explicar os dados. Aqui o r ao quadrado ajustado, né? Nesse caso é um pouco menor. E aqui é a estatística f, né? Então, ó, a estatística f sempre vai ter 2 graus de liberdade. Grau aqui 1 de liberdade, né? E aqui 24. 1 e 24 graus de liberdade. A estatística F deu 45,19. Que estatística F é essa? A estatística F sobre a hipótese dos dois coeficientes serem simultaneamente zero. Tá? Então, a gente vê que o p-valor é bem baixo. Né? É 0,00006 zeros, depois 5. Tá? Então, a probabilidade dos dois coeficientes serem simultaneamente zero é insignificante. Tá? Então, a gente considera que o modelo é um modelo razoável, né? Não é um modelo totalmente sem sentido. Tá certo? Alguns coeficientes são diferentes de zero e pelo teste T, tá? A gente vê que os dois coeficientes são diferentes de zero. Tudo bem? Tranquilo? A gente pode também pedir o seguinte, aqui tem os parâmetros estimados, né? 38 e menos 5.
aí poderia estar interessado não exatamente numa estimativa pontual, aí poderia estar interessado numa estimativa de intervalo. Então a estimativa de intervalo, como é que você faz? Você faz utilizando essa função aqui, ó, do intervalo de confiança. Então você vem aqui, ó, intervalo de confiança da regressão reg, que essa bem aqui, a um nível um nível de confiança de 0,95, né, 95%. Então você aperta aqui Run, tá? Então aqui vai ter a margem inferior e a margem superior, tá? Então lembra, qual era o coeficiente alfa estimado, né? Era 38,06. Esse 38,06 ele tem que estar bem na metade, tá, do intervalo. Então aqui, ó, o intervalo qual é? É 32,67 até 43,45. Né? Então esse aqui é um intervalo de confiança de 95%. Então você tem uma confiança de 95% de que o valor real do parâmetro esteja entre 32,6 e 43,4. Aqui é um intervalo de confiança para o coeficiente relativo ao x1. Né? Então vai de menos 7,22 até menos 3,83. Tá? Então veja que o zero não está nesse intervalo, tá? Óbvio, né? Porque a gente tinha esse coeficiente aqui, ele, do ponto de vista estatístico, ele não é zero. Então não pode estar o zero nesse intervalo bem aí. Tudo bem? O que significa essas porcentagens, 2,5 e 97,5? É o que, assim, né? Você vai fazer aqui, por exemplo, a curva normal, né? Se você fizer uma confiança de 95%, essa parte aqui, ó, é relativa a 2,5. E daqui para trás, né, é relativa a 97,5. Então, são só os pontos críticos, né? Então, ele está só te dizendo que esse aqui, ó, esse aqui é relativo ao ponto 2,5, esse aqui está relativo ao ponto 97,5, tá certo? Você pode fazer a tabela nova, tá? Tem gente que gosta de fazer a tabela nova. A tabela nova também é muito simples, você digita nova e entre parênteses você digita a regressão que você utilizou, tá? Então, reg. Isso é a vantagem, por exemplo, se você estiver trabalhando com várias regressões, tá? Aí você chama de regressão 1, 2, 3, 4, 5 e não precisa ficar fazendo tudo de novo, tá? Para cada regressão, certo? Você simplesmente guarda cada uma no seu lugar. Então tá aqui a tabela nova, tá? Esses valores são exatamente os valores lá que aparecem, tá? Bem aqui, né? Ó, 45,19, aqui só está um pouco melhor explicitado. Esse p-valor aqui da estatística F, aí soma dos quadrados totais, soma dos quadrados resíduos, tá? E o R, né? O R ao quadrado é simplesmente um dividido pelo outro. Você pode, por exemplo, também, ó, guardar só o R quadrado em algum lugar, certo? Como é que você faz para guardar o R quadrado em algum lugar? Você digita isso daqui, summary reg, vira uma base de dados, digamos, tá? E dentro dessa base de dados tem uma série de informações. Então você quer extrair uma informação específica que está dentro dessa base de dados. Então você usa o cifrão, depois você pede a informação que você quer. Então, o que eu estou dizendo isso daqui? Estou dizendo o seguinte, que dentro dessa base de dados, que é o resumo, tá, da tua regressão, tá? O resumo no sentido, os resultados da tua regressão, você quer saber o R quadrado. Então você vem aqui, ó, e aperta Run, tá bom? Então dá 0,65, tá certo? Se você tiver em dúvida para saber quais são todas as informações que o R gera a partir de uma regressão, você vem aqui no Help, certo? Vem aqui no Help e digita a função que a gente utilizou. A função que a gente utilizou foi LM. Então o LM ele serve para você fazer a regressão linear, seja simples, seja múltipla. Então você aperta aqui Enter, tá? E aí ele vai te dizer, ó, quais são as entradas, tá? Então,
Muitas das entradas eu nem coloquei, tá? Porque eu iria só deixar uma coisa específica, que é uma coisa que eu não gostaria que tivesse, tá? Então aí, e aí tem as respostas, né? Lá embaixo. Então esse aqui são todas as respostas que cadê? Deixa eu ver aqui. Então aqui tem as respostas, tá? Que ele coloca coeficientes, tá? Então, por exemplo, se eu digitar assim, ó, summary reg cifrão, tá? A vantagem é que ele autocompleta. Então, se eu começar a digitar assim, ó, coefficients, não completou não, tá me enganando, e clicar aqui, ó, run, tá? Ele vai colocar só os coeficientes aqui para vocês, certo? Ele pode também calcular os valores estimados do y, né? Então ele põe fitted values aqui e aperta run, certo? Aqui não deu certo. Então acho que eu tenho que colocar assim, ln y tio x1, acho que é assim. Pronto. Então quando eu digito isso, tá? Vai aparecer todos os valores estimados para cada uma das 26 observações, né? Porque a gente tem um y e tem um y estimado, um y chapéu. A gente pode inclusive gravar isso daqui, ó, dentro de uma nova variável. A gente pode chamar isso aqui de y chapéu, tá? Então quando você faz isso aqui, aperta run, tá? Vai aparecer uma nova variável bem aqui, ó, que é o y chapéu, tá certo? A gente pode até inclusive ver a correlação, ó, correlação entre y e y chapéu, entre o valor real do y e o valor estimado, né? Aperta aqui run, vai aparecer a correlação, tá, entre y e y chapéu, que é de 0,8, tá certo? Então é importante que vocês saibam fazer isso aqui tudo, tá? Eu posso pedir na hora da prova, tá? Qual é a correlação entre o y e o y estimado, tá certo? Coisas que dá para fazer, tá? Eu posso pedir. Tudo bem? Podemos dar continuidade? E aí tem um comandozinho para você desenhar a reta de regressão, né? Qual é o comando para você desenhar a reta de regressão? É esse aqui, abline reg. Claro, esse comando só vai funcionar para uma regressão simples, com uma única variável independente além da constante, certo? Por quê? Porque você precisa desenhar um gráfico em duas dimensões, o y e o x1. Então, se você tiver x2, x3, x4, vai ser impossível você fazer uma reta de regressão, tá? Não existe reta de regressão quando você está trabalhando com mais de uma variável independente, tá? Não existe um hiperplano de regressão, tá? Então, se eu aperto aqui run, vai aparecer bem aqui, certo? Ó. A gente pode dar zoom aqui para ver melhor. Aqui estão todos os dados, todos os pares ordenados x1 por y, tá? Então, se você contar, tem 26 pontos aqui. E essa aqui é a reta de regressão, tá? Pergunto para vocês lembram quanto é que era mais ou menos o coeficiente independente? Se não lembra, a gente pode visualizar aqui de novo, né? Vamos voltar aqui. Vamos aumentar aqui. Tá bem aqui, ó, pronto. O coeficiente independente é 38,06, certo? Lembra que é o coeficiente independente? É onde a reta de regressão corta o eixo y, tá? É 38,06. E aí, tá perto do 38 ou tá onde?
E aí, o que aconteceu? Pergunta de prova. Tem alguma coisa errada, né? Ou a teoria está errada, ou tem alguma coisa estranha no gráfico. Ou alguma coisa estranha na regressão, alguma coisa estranha nos dados. E aí, onde está o problema? Onde está o problema? É o tipo de coisa que você pode se deparar na hora que você está rodando seus dados, né? Você está rodando seus dados, opa, o coeficiente independente era para ser um de quarto eixo y. Não tá. Vai, meio ponto na prova. Eu vou dar 2 minutos para você responder. Volta no dados anterior para mim. Posso fechar aqui então? Deixa só o gráfico. Aqui tá bom? Tá. Professor VBA. Não tem destaque. O Google não pode usar. E aí, alguém descobriu? A resposta vai ser dada. Eu diria, chutando, que não fiz a conta, mas assim, só visualmente mesmo, que seria uma média dessas observações aqui. É mais simples que isso. A estimativa não corresponde aos dados cadastrais. Também não. Porque tá tipo em 27. Posso falar? Número de observações? Deixa eu Não. ver a resposta dele, professor. Hã? Como é que é? Pode falar, professor. Deixa eu ver a resposta dele. Então, vai. Não, eu fiquei aqui pensando. É uma coisa bem simples. O gráfico começa no 2. Aqui não é o eixo Y, certo? Se você prolongar aqui até chegar no 2 e subir, você vai ver que realmente vai cortar lá no 38. Tá? Então, é um problema de gráfico cortado, certo? Só isso. Tá? Tá certo? E às vezes, tipo assim, o que acontece, o cara tá estudando sozinho, né? O cara passa uma vida aqui tentando entender qual é o problema, né? Não. Problema de gráfico cortado, tá? Então, se você quiser evitar isso daqui, tá? Você tem que fazer algumas modificações nesse gráfico, tá? Depois, quando for o caso, tá? Eu posso ensinar como é que faz as modificações dentro desses gráficos do R aqui, porque você pode fazer do jeito que você quiser, certo? Tudo bem até aí? E aqui, né? O Y chapéu, né? Eu coloquei daquela forma, mas também a gente pode colocar dessa forma, tá? Você
Fitted é tipo... Como é que eu posso traduzir isso? Fitted é ajustar, né? É o Y ajustado, digamos assim, né? O Y chapéu. Quando você tem essa reta de regressão aqui, né? Cada valorzinho desse aqui, por exemplo, esse cara aqui é o Y normal. O Y chapéu seria a projeção desse Y sobre a reta de regressão. Tá? Então esse aqui seria o Y ajustado, o Y chapéu. Esse cara aqui, ó, viria bem pra cá. Tá? Então aí aqui que tá, sei lá, 24, alguma coisa, o ajustado dele já é próximo de 15. Tá certo? O valor ajustado dele. Esses caras já estão bem quase em cima. Esse aqui, por exemplo, está bem em cima da reta de regressão, tá? O valor dele se manteria, ele seria igual ao ajustado, por exemplo. Pergunta: é obrigatório que a reta de regressão passe por algum desses pontos? Pelo menos um dos pontos? Não é obrigatório, tá? Ela pode passar por nenhum ponto, tá certo? Do sistema, tá certo? Então aqui o Y chapéu, né? Rodar aqui. Aqui a gente pode pedir o resumo do Y chapéu. Então o resumo do Y chapéu tem aqui um mínimo de 14, mediana, média, máxima, primeiro quartil, terceiro quartil. E aí a gente pode fazer o seguinte, pode fazer... O resumo é sempre estatística descritiva? O resumo sempre vai ser estatísticas descritivas, tá? Depende, tá? Se você pedir o resumo de uma regressão, ele vai te dar todos os valores importantes da regressão. Se for o resumo de uma variável, ele vai dar as estatísticas descritivas, tá certo? Então, se você, o que você acha que vai acontecer se eu pedir o gráfico, tá? Do Y versus X1? Y chapéu, né? O Y ajustado versus X1. Que cara vai ter esse gráfico aqui? Vão ser pontos, tá? Os pontos vão estar na reta, tá? Ó, vamos botar aqui run. Então aqui, ó. E que reta é essa? É a reta de regressão, tá certo? De novo, ó, pode ver que não passa perto do 38, né? Por quê? Porque esse gráfico aqui, de novo, está cortado, ó. Tá certo? Ele começa a partir do 2, tá? Mas ele é retinho porque ele é retinho. Porque aqui são os Y ajustados, tá? São as projeções do Y sobre a reta de regressão, tá certo? Tudo bem até aí? A gente pode também pedir, guardar, né, os resíduos estimados, os Epsilon chapéu, né? Então, como é que você guarda um resíduo estimado, né? Você pega aqui de resíduo, né? RESID, depois entre parênteses a regressão que você estimulou lá em cima. Então você aperta aqui run, aí você vai ver que vai aparecer bem aqui, ó. Então, ou seja, gerou uma nova variável que é o E-chapéu. Vamos pedir estatísticas descritivas sobre o E-chapéu. O que você pode achar, o que você pode dizer sobre a média desse cara aí? Média do E-chapéu. A média vai ser 0, tá? Por que vai ser 0? Porque é a primeira propriedade do modelo de regressão. Primeira, segunda propriedade, que diz que o valor estimado dos erros é 0, tá certo? Então aí deu 0, tá? Bonitinho. E aí, vamos fazer outra pergunta, tá? O que é que você acha que vai dar quando eu peço para criar o gráfico, tá? Do E-chapéu versus X1? O que é que vai acontecer com esse gráfico aí? Vai dar todo mundo na mesma reta? Os pontos, vão ser pontos, né? Vão estar na mesma reta? Exatamente, porque o E-chapéu é exatamente a diferença, tá? Entre
Exatamente. Então aqui você vai apertar Run, tá? Então pode ver, ó, que fica bem espalhado, tá? Mas em torno dessa reta 0 bem aqui, certo? Ó, imagina uma reta horizontal passando pelo 0, tá? Então esses parâmetros eles são espalhados ao redor desse cara. Pode ver que para valores baixos, né, próximo de 2, para valores altos, né, acima de 4, meio que os caras dão um salto, né, lá para cima, esse aqui lá para baixo, tá certo? Isso aqui já é um indício, tá? Um indício de heterossedasticidade, tá? Que a variância dos erros não é constante ao longo do X, tá certo? Eu penso que já é um indício, tá? Existe algum problema de heterossedasticidade, tá? Então, aqui a variância é muito grande, ó, tá vendo, ó? Vai de 8 até menos 4, e aqui mais ou menos pelo meio a variância é pequena, a variância dos erros. Então, talvez tenha algum problema aí, certo? Tudo bem? Agora a gente vai fazer a regressão múltipla, tá? Regressão múltipla é muito parecida, só que a diferença é que você põe aqui, ó, x1 mais x2 mais x3, tá bom? Então você vai regredir aqui o y versus essas variáveis aqui, e eu vou chamar de uma nova variável, vou chamar de reg-n, tá? De regressão múltipla. Então vamos apertar aqui Run, tá? Apertamos o Run, vai aparecer bem aqui, e vamos pedir o resumo dessa regressão. Tá? Então, em relação ao R quadrado, o que foi que aconteceu? Aumentou ou diminuiu? Aumentou, tá? Sempre que você aumenta o número de variáveis, o R ao quadrado vai aumentar. Mas o R ao quadrado ajustado, ó, 0,63, da outra também 0,63. Então veja que o R ao quadrado ajustado não mudou muito, mesmo você adicionando mais duas variáveis, tá? O R ao quadrado mudou, foi de 0,65 para 0,67, tá? Podemos fazer as mesmas coisas que a gente fazia antes, né? A análise aqui primeiro, né? Então veja o seguinte, aqui, ó, você está rodando essa regressão aqui, né? Y versus x1 mais x2 mais x3, tá bom? Aqui os parâmetros estimados, né? Esse aqui vai dar 42, esse aqui dá menos 7, né? Esse aqui 2, esse aqui menos 5. Mas desses 4 parâmetros estimados, certo? Só 2 que são estatisticamente são significativos, estatisticamente falando. Quais são? O intercepto e o x1. Como é que você sabe isso? Você olha para as estrelinhas, tá? Quando não tem estrelinha, quer dizer que você tem uma confiança aqui, ó, tá? Acima de 10% para dizer que esse cara é diferente de 0, tá? Então já é muito alto. Ou seja, esse parâmetro aqui que foi chamado próximo de 0, ele é tão próximo que ele pode ser considerado 0, tá? Então, a probabilidade de ele ser realmente 0 é próximo de 40%. Então, do ponto de vista estatístico, você não tem fortes indícios para rejeitar a hipótese de que ele é diferente de 0, tá certo? Esse outro aqui, veja o seguinte, veja que apesar de numericamente ele estar razoavelmente longe do 0, né? Ele é menos 0,5, ele foi considerado estatisticamente insignificante. Por quê? Por causa do erro padrão, o desvio padrão, né? O desvio padrão está muito alto. Então, quanto maior o desvio padrão, maior tende a ser o seu intervalo de confiança. E quanto maior o seu intervalo de confiança, maior a chance de você cobrir o 0, digamos assim, né? E aí passa a ser estatisticamente significante. Tá certo? Opa, não posso fazer isso não. Podemos também... aqui, deixa eu ver.
Aqui você vai encontrar também as outras medidas estatísticas, né? R quadrado ajustado. O teste T, 3 graus de liberdade e 22 graus de liberdade. Por que 3 e por que 22? De onde vem esse 3? 3 variáveis. 3 variáveis independentes fora o intercepto, tá certo? É o n menos 1. Né? Então o intercepto é 1, então n menos 1, então vai dar 3. 22, por quê? Porque são 26 observações. 26 observações é o n. Menos 3 variáveis, menos 1. Menos, são 4 variáveis, né? Então o k é 4. Então n menos 4 vai dar 22, tá certo? E aí o p-valor disso aqui deu bem baixo, ou seja, nós rejeitamos a hipótese de que todos os coeficientes são simultaneamente iguais a zero. Tá? Então a regressão tem algum sentido estatístico em ser feito, tá certo? Podemos também aqui pedir o intervalo de confiança, tá? Que dá esses aqui, Você pode mudar o intervalo de confiança, tá? Aqui eu botei 95. Então, veja com 95, veja que esse cara aqui, tanto esse quanto esse, olha só o que acontece com o intervalo de confiança deles, né? Nos dois casos, o zero está dentro do intervalo de confiança, né? Por isso que deu estatisticamente insignificante esses dois coeficientes aí, tá? Mas esses dois aqui, tanto esse quanto esse, tá? Você não tem um zero dentro deles, tá bom? Você pode mudar, tá? De repente você pode criar o intervalo de confiança de 99%. Então você pega aqui e coloca 99%, aperta Run, e você vai ver que com 99% vai aumentar, né, o intervalo de confiança. Certo? Quanto maior o nível, maior vai ser o intervalo de confiança, óbvio, tá? Se você quer ter mais confiança, você tem que ser mais complacente com os possíveis valores, tá, que você vai analisar. Você pode pedir aqui também... Se fosse, por exemplo, pode acontecer da pessoa chegar lá, no 95, o X2 ficou bem próximo, mas se você for em 90, o X2 pode sair. Não é o caso talvez que vai acontecer aí. Porque foi acima de 10% o p-valor daquela outra lá, né? Você tem que, para dar exatamente, você tem que colocar aquele valor do p-valor. Então o p-valor vai dar exatinho o valor que você... Vai dar exatamente zero, entendeu? Se você coloca como nível aqui de confiança o p-valor crítico, certo? Vai dar um dos pontos do intervalo, tá? Não sei se para a direita ou para a esquerda, vai dar exatamente zero, tá certo? Então aquele p-valor é exatamente o nível de confiança que você tem que colocar no intervalo de confiança para que o zero seja uma das extremidades. Essa ideia configura naquela ideia que uma das críticas feitas a esse tipo de pesquisa, que é você manipular alguma informação prévia para poder encontrar um resultado justo do que você deseja. Né? Se você manipular os seus dados, você pode ter o que você quiser. Certo? Se você colocar observações que não tem, tirar outras observações. Não, mas a ideia não é nem mexer nos dados em si que você captou, mas assim, na forma de usar os dados, por exemplo. Aí está dizendo que o X2 não, nessa perspectiva de 97, 99, por exemplo, diz que o X2 não tem nenhuma relação. Uhum. Né? Mas se de repente 90, pode acontecer de ter. Uhum. E aí eu utilizo o parâmetro 90. Aí o que acontece é o seguinte, depende da literatura. Se na tua literatura daquela área específica aceita como razoável uma confiança de 90%, então beleza, você usa 90%. Mas se todos os artigos usam 95% ou então 99% como padrão, então você não vai mexer nesse padrão, entendeu? Então depende muito disso aí. Se você pode botar aqui a confiança de 10%, tá? Mas se alguém vai aceitar isso, já é outra história. Tá? Provavelmente ninguém vai aceitar, certo? Porque já vai dar uma confiança muito baixa, tá? Então,
Então, por exemplo, se você coloca 10%, esse cara aqui passa a ser significante, tá? Mas 10% é um intervalo muito pequeno de confiança, tá certo? Você está abrindo uma brecha de 90% de chance de estar errado, tá certo? Então, geralmente não se aceita, tá bom? Então, a confiança, de certa forma, é a medida de erro, é a medida de confiabilidade do teu resultado. Se você põe 99%, significa que seu resultado é 99% confiável. Se tu põe 10%, teu resultado é 10% confiável. Quem que vai confiar? Né? Você confiaria numa pessoa que de 10 frases que ela fala, 9 são mentira? Tá certo? Então, run. Uma nova, tá? Muito parecido aqui, tá certo? Você pode fazer aquelas mesmas coisas, tá? E assim vai. Muito bem. E aqui, para finalizar, a gente pode fazer testes de hipóteses quaisquer, tá? A função que faz teste de hipótese qualquer é essa daqui, ó. Linear hypothesis, certo? Hypothesis. Linear hypothesis. Professor, no caso, eu vi que você está usando a versão em inglês, mas tanto faz a versão portuguesa que eu baixei aqui como a linguagem que é. A de programação é em inglês. Não, eu falo assim, a linguagem é a mesma, por exemplo, é toda em inglês, dependendo do idioma do software aqui que você está. Assim, ó, as janelinhas aqui é tudo igual, está traduzido, certo? Mas quando você vier aqui digitar, tem que ser em inglês. Porque essas funções todas são funções dos pacotes, tá certo? Então, eles não vão aceitar a tradução não, tá certo? A não ser que você crie seu próprio pacote, tá? Aí você coloca todas as suas funções em português, tá? Mas... Então, ó, a gente pode testar a hipótese do como é que é? Do parâmetro da variável x1, c0, tá? Então a gente pensa aqui run. Então, ó, olha só o que aconteceu. Apareceu bem aqui, ó. 3 estrelinhas. Então, o que quer dizer 3 estrelinhas? Quer dizer que é significante. Quer dizer que você pode rejeitar essa hipótese, tá bom? 3 estrelinhas significa rejeita a hipótese, tá certo? Podemos, agora, lembra que deu perto de 38. 38 não, deu perto de quanto? Eu me esqueci já. Vamos ver. Deu perto de menos 7. Vamos fazer o teste de hipótese. Por algum motivo, você quer saber se a hipótese é o termo x1 ser igual a menos 7. Tá? Então você pega aqui e aperta run. Então olha só, não tem mais as estrelinhas, certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que você aceita a hipótese, tá? Aceita a hipótese de ser menos 7, tá bom? Você pode testar uma hipótese que envolva até mais de um coeficiente, por exemplo. Tem como também fazer essa hipótese em frequência, em intervalos, na verdade? E, ó, x igual a 1, x entre 0 e menos 7, ou menos 1. Deve ter, eu nunca fiz, tá? Eu posso procurar depois como é que faz. Não sei se esse pacote faz, precisa de um outro pacote, tá? Mas provavelmente faz, tá? Então essa pergunta, geralmente, o que eu ia fazer, eu ia pegar no Google como fazer teste de hipótese intervalar com R, tá? Geralmente alguém fez, bota o passo a passo, você só copia o que o cara fez, entendeu? Podemos fazer aqui, ó, um teste de hipótese para não um único parâmetro, mas para a soma dos 3 parâmetros. Por algum motivo você quer testar se a soma dos 3 parâmetros é 0. Então você vem aqui, aperta run, tá? E apareceu o que? Uma estrelinha, tá? Então o que quer dizer estrelinha? Você pode rejeitar o que significa aqui uma estrelinha, né? É 5%, é 0,5%. 5%.
Tá? Então, com 5% de confiança, você pode rejeitar essa hipótese, tá? De que é 0. Então, é uma confiança até fraca para você rejeitar que a soma desses caras aí é 0, tá certo? Quando eu digo que a soma é 0, não quero dizer que cada um é 0 não, tá? A gente pode ter várias coisas, 3 números somando dando 0, tá? E você pode testar mais de uma hipótese simultaneamente, tá? Então, uma hipótese que diz que aqui eu posso até mudar, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, que 2 vezes o primeiro parâmetro mais 3 vezes o terceiro parâmetro igual a 0, uma vez o primeiro parâmetro mais 2 vezes o segundo parâmetro igual a 0. Então eu quero testar essa hipótese por algum motivo, não sei, tá? Você tem essa hipótese maluca que você quer testar, certo? Então você aperta aqui. É importante você colocar esse C, certo? Porque esse C dentro dessa função ele faz um papel importante, tá? Então você aperta aqui run, tá? E ele vai dizer o quê? Que você pode rejeitar essa hipótese simultânea, tá? Então quando você rejeita uma hipótese simultânea, significa que pelo menos uma das hipóteses com certeza é falsa, tá? Não quero dizer que as duas são simultaneamente falsas, mas que uma das duas é falsa. Essa programação entre, por exemplo, nessa forma aí, tem um espaço entre x1 mais 3. Isso não implica, não tem isso? Não, no R geralmente você pode dar quantos espaços você quiser que ele continue entendendo. Certo? Espaço vazio no R não faz sentido, tá? Ele ignora, tá certo? Então, espaço vazio não importa. Tá? Inclusive até em alguns casos, se você dá Enter, ele também continua entendendo, certo? Então, por exemplo, aqui eu dei Enter, certo? Então você aperta aqui Run, ó, ele continua entendendo, tá certo? Mas por quê? Porque está dentro de um parêntese, tá? O parêntese está começando aqui e está terminando aqui. Então ele sabe que tudo que está entre esses dois parênteses, aqui abrindo e fechando, é coisa que é importante para essa função, tá certo? Então é isso. Vamos dar um intervalo agora, né?